Bom dia. Ontem foi um dia de conversa com o presidente Jair Bolsonaro. Ele tomou a iniciativa de convidar jornalistas, foram 11 lá, para um café da manhã, de 10h30 da manhã. Nós ficamos 1h30 conversando, quase 2 horas, né? Uma conversa bem ampla sobre tudo. O presidente sem estar naquele ambiente de entrevistas coletivas de campanha, né? Já não está mais na campanha, então não houve o debate que houve, não houve a hostilidade que a gente viu tanto na campanha em relação a ele. E foi uma conversa muito produtiva. Foi bom que nós, jornalistas, tivemos a sensação de o presidente estar se abrindo, revelando as coisas para a gente a respeito dos grandes temas nacionais, né? A primeira pergunta foi uma pergunta de emoção, né, para saber o que ele sentiu quando levou a facada. E ele se emocionou mesmo ao recordar. Parece que ele está sofrendo esse trauma ainda da facada. Eu perguntei, já que ele recebeu esta semana o ministro da Justiça e o superintendente da Polícia Federal de Minas Gerais, o delegado que está conduzindo o inquérito, o diretor-geral da Polícia Federal, que informações ele tem da Polícia Federal a respeito das investigações. E ele respondeu, depois que todo mundo declarar imposto de renda, a gente vai ficar sabendo mais, né? Ou seja, estão esperando que alguém vá dizer quem está pagando, quem pagou, né, alguns milhares de reais para os 4 advogados muito caros que defenderam Adélio. Então vamos todos esperar essa declaração de renda para ver o que vai acontecer. Bom, eu perguntei para ele como foi o exame nesta semana no Einstein. Ele me respondeu que saiu muito bem, que ele pouco a pouco vai reiniciar a atividade física. Ele foi atleta no tempo em que era militar. Está se sentindo bem. Tanto está se sentindo bem que na hora da despedida, uma das jornalistas presentes deu um abraço nele muito apertado. Ele levantou a jornalista do chão, provocando um ó de todo mundo, né? Não faça isso, que maluquice é essa? Recém teve o abdômen aberto, fechado, 3 vezes, né? Realmente ele continua um paciente temerário, né? Falamos de reforma da Previdência, ele demonstrou que não está fechado a isso, contou que conversou com 25 líderes no Palácio Alvorada, ou seja, ele já está dentro das negociações da reforma da Previdência. Agora não tem essa história do passado de tomar lá da cá, é dando que se recebe. Não tem. Ele chegou a contar que houve algumas sugestões de nome para ministério e ele se firmou em nomes de gente capacitada, gente com mérito, né, entendidos da área e não em indicações políticas, né? Chegou a contar um episódio em que um partido político ofereceu um nome dizendo que ficaria na reserva, então, na primeira vaga que houvesse. E ele, ironicamente, ofereceu, olha, se quiserem uma vaga, tem a do ministro da Fazenda. Alguém quer? Claro que ninguém quis. Eu tomei anotações aqui a respeito dessas questões, né? Perguntaram sobre a embaixada transferida de Tel Aviv para Jerusalém. Ele respondeu que essa não é uma questão imediata para ser resolvida agora, está numa espécie de banho-maria, embora haja esse compromisso, mas o governo brasileiro e eles estão conversando muito com o mundo árabe, inclusive com os palestinos, para não provocar nenhum problema, já que o Brasil vende para o mundo árabe também, né? O Brasil é um grande exportador para o mundo árabe. Ele está muito preocupado com os minérios como grafeno, né, o grafite que dá o grafeno, e o nióbio, né? Está muito atento a isso, né, para que não haja que o Brasil perca esse poder que tem, tendo esse minério. Bom, outra coisa sobre Lei Rouanet. Houve a proposta do ministro Osmar Terra de reduzir o dinheiro que estava indo para artistas, cujo limite era 60 milhões, para 5 milhões. Ele ainda está achando muito, né? Que esse estímulo aos artistas tem que ser dado a artistas de raiz, né? Artistas que interessem, que sejam objetos de interesse do país, interesse realmente cultural do país. Falou também sobre a necessidade que ele acha que
que tem ainda de percorrer os lugares que percorreu durante a campanha e que o fizeram conhecer muito bem o Brasil, né? Ele diz que agora sofre restrições da segurança, gostaria de ir para aqueles vilarejos que ele percorreu durante a campanha para ver como é que está a situação, mas que ele se considera está em prisão domiciliar sem uso de tornozeleira, né? Muita restrição da segurança depois do atentado, né, que quase o matou. De Brasília, Alexandre Garcia.